Oi, eu tô ligando pra falar com o guru? Não, tá ocupado não, que aqui quem tá falando é o imperador dessa bagaça. Pode passar. Oi, Rinpoche, tudo bom? Eu tô ligando porque esse final de semana eu tinha uma rave, uma orgia que foram cancelados. E aí, assim, sem nada pra fazer, fiquei pensando nessa coisa de Dharma. E a linhagem pura e verdadeira dos ensinamentos autênticos de Buda é a linhagem Sakya, certo? Os bons, os xamãs são os malvados, os Nyingma degeneraram, os Kadampa são mole, os Kagyu não entenderam bem a coisa. Como eu tô com o sábado e o domingo livre, eu pensei, no sábado eu extermino todos os Bonpos, os Nyingma, no domingo todos os Kadampa e Kagyu. E aí na segunda-feira eu entrego o Tibete limpinho e higienizado para o senhor. Vai ser a supremacia da escola Sakya. Não, imagina, para com isso, não me custa nada, pelo contrário, faço até com muito gosto. Não violência? Não quer um genocídio na biografia? Ah, mas aí o senhor me quebra as pernas, né? Porque eu vou fazer o quê no final de semana? Filme da Barbie? Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. E se você pertence a qualquer uma das outras linhagens, erga as mãos e diga Buda abençoe Pakpa Rinpoche, porque se elas existem, foi graças à atitude dele. Hoje nós vamos falar sobre a linhagem Sakya. A palavra Sakya significa terra cinza e se refere ao lugar ali onde foi construído o primeiro mosteiro dessa linhagem, Mosteiro Sakya da linhagem Sakya. Antes dela, nós temos o que é chamado de a Sagrada Família, a família Kurn. E a origem mitológica da família Kurn é que havia um deus que casou, matou um demônio e casou com a viúva desse demônio. E dali, desse cruzamento híbrido, surgiu um ser humano que foi o primeiro da dinastia Kurn, e aí foram passando, e mestres sagrados que foram discípulos de Guru Padmasambhava, desde a época da linhagem Nyingma, chegando aqui serão os fundadores da linhagem Sakya, que começa com um episódio bastante sui generis. Era uma vez o primeiro Sakya Trinzen, quer dizer, o detentor do trono dessa linhagem, um tipo de Dalai Lama, Sakya. Ele viu na rua monges da linhagem Nyingma fazendo cham, que é aquela dança folclórica tibetana, coloca a máscara das deidades, então, sei lá, uma tara verde, um kalarupa, um manjushri, faz uma dança, uma coisa no mandala, e isso feito em público como um espetáculo, e ele chegou em casa e falou, ai, 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 as nossas deidades foram expostas em público, foram profanadas, então, com a quebra do segredo e a exposição pública, os ensinamentos da escola Nyingma se degeneraram, o solo queimou e daqui não vai sair mais nada. Então, ele pertencente à escola Nyingma, pegou todos os textos, todas as coisas e colocou dentro de uma estupa e falou: esses ensinamentos não vão mais nos servir, nós temos que ir para a Índia e buscar novos ensinamentos que nós vamos guardar aqui dentro do respeito do sigilo. Mas dali a alguns dias um dos protetores rosnou um pouco. Então ele abriu a estupa e tirou um texto, dois, três, ou seja, a linhagem Sakya vem de uma tentativa de reformar a escola Nyingma, porém ali da estupa ele trouxe algumas práticas da escola Nyingma, aconselhado pelos protetores de Dharma, como por exemplo a prática de Vajrakilaya, uma prática de defesa psíquica, de proteção, enfim, e alguns outros, porém começa esse novo movimento de importação de novos ensinamentos da Índia que eles vão guardar com mais cuidado. A escola Sakya se destaca pela qualidade dos seus mestres, que são mestres muito eruditos, que compreenderam e aprofundaram os ensinamentos dos mestres e dos filósofos da Índia antiga, tanto no Sutrayana quanto na parte do Tantra, que eles vão guardar ali com bastante segredo. E novas transmissões de Mahasiddhas, como Virupa e outras trazidas da Índia. E ela se destaca também ali no começo, mestres abençoados por Manjushri, né, Buda da Sabedoria, e Avalokitesvara, o Buda da Compaixão. E ela tem 5 patriarcas iniciais, que são muito famosos e destacados: Satyen Kunganimpo, Sonan Semo, Sakya Pandita, Jesundrapa Gyaltsen e Drogon Chogyalpapa. Esses mestres são todos ótimos, sagrados e irrepreensíveis, porém é interessante a gente notar que aqui no quinto patriarca, Drogon Chogyalpapa, chamado de Pakpa Rinpoche na antiguidade, acontece, lembra que lá atrás, no começo da linhagem Nyingma, tinha o triunvirato? O rei, o preceptor e o guru? Então aqui vai se edificar essa construção de aquele que paga e aquele que ensina o Dharma, ou seja, a tradição do guru ser o instrutor ou educar os reis. E no caso a gente vai falar de Altai Khan e Kublai Khan, imperadores mongóis. E aqui a gente pode atribuir tudo aquilo que a gente aprende na escola sobre os bárbaros, os vândalos, todo esse arquétipo assim violento é aplicado para os mongóis. Então, em algum momento, a esposa do imperador se converte, vira discípula de Chogyalpapa,
e ela consegue ir aos poucos convencendo o rei. Eles têm ali, decidem que o guru vai ser soberano nas questões espirituais do Dharma e o rei nas questões mundanas. E com isso, no Tibete, começa ali um processo de unificação, de união de igreja e Estado, que vai culminar muito no modelo do que a gente vê na escola Gelupa com os Dalai Lamas. Tem ali uma raiz na questão histórica da linhagem Sakya. Então, prostrações ali a Drogom Chogyal Papa, que não escolheu o caminho da violência e permitiu que as outras linhagens continuassem existindo em paralelo. Essa dinastia de líderes Sakya no poder político, de uma certa maneira, vai se manter por 7 gerações e depois vai cair, vai ter uma troca de poderes. Como a gente falou, é atribuído à família Kern, que é a família principal da linhagem Sakya, um caráter divinizado. Então quer dizer que todo mundo que nasce nessa família é considerado especial. Então o filho é um Rinpoche, o neto é um Rinpoche, as crianças, todo mundo que vai nascendo ali é especial e é venerado e vira guru, enfim. E como é uma linhagem, né, que supostamente eles têm um DNA ali que não é humano, então nem todos serão monges. Alguns são os monges, mas outros precisam, né, produzir ali, procriar e criar as gerações futuras para ocupar o trono dessa linhagem. Essa família Kern, né, a gente pode dividir, é uma das famílias especiais, a gente pode dividir no Tibete antigo, a linhagem Sakya tinha 3 tipos principais, que eram Ngor, Sar e Dzong. Esse Dzong já meio que entrou em extinção. Com as gerações, os ensinamentos foram se misturando e com o desenvolvimento, passagem de gerações, se criaram no Tibete politicamente 2 partes, né, que é o Palácio de Tara e o Palácio dos Deleites, que é o Droma Podran e Punso Podran. Por isso que tem 2 partes do monastério Sakya e 2 líderes, assim. E hoje em dia uma proposta, né, que ainda não se efetivou, mas de que haja uma alternância do poder de qual dos palácios vai ocupar o trono. Quanto aos ensinamentos específicos da linhagem Sakya, o mais famoso é o que nós chamamos de Lamdre. Lam quer dizer o caminho, a gente já aprendeu essa palavra no Lamrim. Então, Lam é o caminho e Dre é o fruto. Então, é bastante parecido com o Lamrim, mas ele inclui de uma forma mais completa o Tantra. Então, você começa com os estágios do caminho, quando você acaba o caminho dos sutras, recebe a iniciação do Tantra e continua com o comentário, né, de Revajra, que é a deidade especial da linhagem Sakya e essa linhagem que vem do Mahasiddha indiano Virupa. Ainda dentro dos ensinamentos específicos da linhagem Sakya, nós temos, por exemplo, as 100 deidades do mestre Bari, que é um mestre que trouxe 100 novas iniciações, 100 novos idams da Índia, e também aquilo que é chamado de os 13 dharmas de ouro de Sakya. Por que 13 dharmas de ouro? Porque para você são 13 deidades, e para você receber qualquer iniciação de alguma dessas deidades, tinham algumas condições. Então a primeira é que você tinha que oferecer ouro, pagar ouro, né? Porque o homem saiu do Tibete, foi para a Índia andando, recebeu as iniciações, fez os retiros, voltou, guardou isso na família em segredo, né? Então esses ensinamentos são ensinamentos que ficaram ali retidos na família sagrada. Para você receber, você vai ter que pagar o peso em ouro para pagar os passos, né, as calorias que o Bari Rinpoche e outros gastaram. Só vão receber no máximo 25 pessoas por vez. E essas iniciações só serão dadas dentro do monastério Sakya. Então, se você está no Amdo, no Kham, se você está no Oeste, se você está no Sul, não importa, você vai lá para receber, porque eles fizeram o trabalho de trazer até a Índia, né? Aí você pega um Uber e vai lá na porta pedir. Ou seja, existe lá desde o começo da raison d'être, né, a razão de existência da linhagem Sakya, por um lado, foi a decepção com a perda do sigilo do Tantra na linhagem Nyingma. Eles trazem novos ensinamentos, mas eles não vão distribuir assim, colocar na feira e dar iniciação por Zoom. Eles vão selecionar discípulos sérios, empenhados e engajados, e aí esses sim vão praticar e colher grandes resultados. Essas são algumas características da linhagem Sakya. Em comparação a Nyingma, guardaram o Tantra em mais segredo. Em comparação à escola Kagyu, não, né? É difícil a gente dizer menos retiro ou menos prática, mas são mestres que se dedicaram mais a escrever tratados, a destrinchar ali os significados mais profundos e mais sutis do Dharma com uma profundidade filosófica, né? Enquanto na linhagem Kagyu a gente tem alguns mestres que vão dizer, não fique estudando, vai para a caverna e vá meditar, vá encontrar com a natureza dos fenômenos. Os mestres Sakya já vão ser um pouco mais puxados para a erudição, né, de uma certa maneira bastante parecido com a linhagem Gelupa, que é a próxima. Eles têm alguns conjuntos de ensinamentos exclusivos. Esses ensinamentos hoje em dia também, de uma certa forma, tiveram uma penetração e estão disponíveis em algum nível na linhagem Kagyu e na linhagem Gelupa.
e eles viram que era um grande negócio esse esquema de seguro do imperador, o que vai ter uma evolução no próximo vídeo sobre a escola Gelupa. Eu já conhecia sobre a escola Sakya. Se tiver alguma pergunta, alguma experiência, conte aqui nos comentários. A gente volta no próximo vídeo, que é a escola Gelupa, a última das escolas do budismo tibetano. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Na próxima já vai ter Dalai Lama. Até aqui a gente está em budismo antes do Dalai Lama, tá bom? Se inscrevam, sininhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.